não estrague seu dia. Sua irritação não soluciona problema algum. Suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo consegue realizar. Seu mau humor não melhora a vida. Sua dor não vai impedir que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. Sua tristeza não há de iluminar caminhos. Seu desânimo não edifica nada. Suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria felicidade. Suas reclamações não acrescentam uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Não estrague o seu ano. Não estrague sua vida. Não estrague a vida daqueles que convivem com você. Aprenda com a sabedoria divina. Desculpe infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Não estrague seu dia. Amém. Olá, meu amado, olá, minha amada. Que honra mais uma vez estarmos aqui reunidos para esse nosso Café com Bíblia, Café com Deus. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que lá na Sagrada Escritura diz assim, que haverá muita, mas muita alegria no céu se um só se converter. Olha o poder, então, da gente poder fazer o bem, levar o bem para as pessoas. Eu vou me sentir muito, mas muito feliz se pelo menos uma pessoa, toda vez que for tomar o seu café, quando a gente diz café, pode ser o seu chá, o seu suco, o seu pingado, porque você toma café de manhã, você toma café no intermédio do dia, depois do almoço, à tarde, após o jantar. Então, sempre que você pegar a sua canequinha, sempre que você pegar o seu copo, sempre que você estiver ali tomando o seu café com Bíblia, café com Deus, você vai dizer, tenho sempre motivos e momentos para eu rezar. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre esse poder da convivência. Vocês sabem que quando a gente faz um estudo sobre os maiores serial killers no mundo, ou seja, as pessoas que mais cometem atrocidades, que mais cometem crimes, acreditem, gente, acreditem. As dores da primeira infância, até os 5, 6 anos de idade, aquilo que a gente sofre, aquelas dificuldades pelas quais passamos, ficam guardadas de forma indelével, ou seja, nunca mais vai sair da nossa mente, alegria ou tristeza. Observe que toda vez que a polícia consegue prender um monstro desse, consegue prender, por exemplo, um pedófilo, um torturador, você vai olhar na vida dele, não que ele não mereça e merece ser preso e não ficar na convivência da sociedade. Ele vai sempre dizer e você vai descobrir, foi abusado, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou sexualmente. Então a gente precisa fazer do nosso lar esse ambiente gostoso, uma convivência gostosa, saudável. Os filhos precisam verdadeiramente sentir que são amados, que são queridos, que são desejados. Jamais permita que um filho seu se sinta desvalorizado, se sinta desprestigiado ou sem vontade de voltar para casa. Quando eu trabalho com as famílias, quando a gente tem os encontros de casais, quando a gente tem o bate-papo pessoal, particular, às vezes com um jovem, com alguém que diz que não tem prazer de voltar para casa, não tem prazer de estar em casa. Aí a gente pergunta, por quê?
Por quê? Por que às vezes eu prefiro ficar até mais tarde no trabalho? Por que às vezes eu prefiro o happy hour? Por que às vezes eu prefiro o mundo das drogas? Por que às vezes eu prefiro o boteco e encher a cara do que voltar para casa? Onde é que está o problema? Na convivência. A gente precisa conviver bem. A gente precisa trabalhar isso muito bem. Meu amado, minha amada, o próprio Senhor Jesus Cristo investiu muito nisso. E não foi pouco. Ele investiu muito. Nós encontramos vários e vários relatos de Jesus chamando os apóstolos, convidando os apóstolos, saindo com eles, pegando o barco, atravessando o mar, indo para um lugar suave, tranquilo, indo para uma montanha. Agora, olha que interessante, veja que interessante. Por eu estar com Jesus, por eu estar com Deus, ou no barco, ou na montanha, ou na minha casa, ou na igreja, isso vai impedir que eu tenha problemas? Não, de forma nenhuma. Aliás, um dos maiores e melhores ensinamentos de Jesus para a convivência humana, eu vou repetir, um dos maiores e melhores ensinamentos de Jesus para a convivência humana está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. O que é que ele diz? Ele diz assim: quando você for construir a sua casa, o seu lar, a sua família, faça uma excelente base. Por quê? Porque vai chover, a água vai subir, o vento vai soprar e a sua casa vai balançar. Se algum arquiteto, se algum engenheiro que for fazer, que for construir uma casa para você, edificar uma casa para você, e ele falar para você: olha, não se preocupe, que não vai chover. Não se preocupe que o sol não vai bater. Não se preocupe que aqui não vai balançar. Ele está mentindo. Não é verdade. A verdade que ele tem que dizer é esta: esse projeto que eu estou fazendo para você, ele vai resistir à chuva, ao sol, à tempestade. A água pode subir, o vento pode soprar, mas a sua casa não vai cair. Então Jesus não enganou a gente, ele não enganou ninguém. Ele não falou que com ele nós não teríamos problemas. Ele nunca disse isso. Se algum líder religioso falar para você: vem para a minha igreja, aqui eu resolvo os seus problemas, só se for ele. Porque Deus não tira os nossos problemas. Ele nos dá forças para que a gente possa enfrentar problema. Deus não vai fazer você atravessar nenhuma montanha, mas Ele vai ajudar você. Ele vai dar força para você. Ele vai dar inteligência e capacidade para você poder atravessar a montanha. Senão você é o quê? Um mamulengo? Você é o quê? Um inerte? Você é o quê? Um nada que Ele precisa fazer tudo para você? Com Deus, eu tenho problemas e dificuldades. Com Deus eu envergo. Só que eu não quebro. Com Deus eu balanço. Só que eu não caio. Com Deus eu perco batalhas, muitas. Você só não perde a guerra. Não se iluda. Não se iluda. A gente precisa investir na convivência. A gente precisa investir no amor. Não adianta, tem gente que procura a gente na igreja, pergunta para o seu pastor, pergunta para o padre, pergunta para o seu líder religioso. A pessoa espera o barranco cair para procurar a gente. A pessoa espera a dificuldade chegar para correr atrás da igreja. Não, eu tenho que estar sempre com Deus. Esta é a razão deste programa nosso. Esta é a razão do nosso investimento de vida. Meu amado e minha amada, você não imagina o quanto tem de investimento aqui, de pessoas, de seres,
de recursos para essa mensagem chegar até você. Com qual finalidade? Para que você seja feliz, para que a sua família seja feliz, para que a gente não se perca. Então, você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Pais mais ou menos vão ter filhos mais ou menos. Como é que você mais ou menos vai querer um filho o quê? Como? Que filho que você quer? Os nossos filhos, o nosso lar, é a nossa cara. A gente conhece os pais, muitas vezes, pelas atitudes dos filhos. Tem uma história que eu gosto muito, verídica. Quando os Estados Unidos, ainda colônia, lutava e brigava para ficar independente da Inglaterra, um dos líderes que todo mundo conhece, todo mundo sabe, aliás, coincidentemente, tá, gente? Anglicano, da igreja da qual eu sou o reverendo Aldo, pároco da Catedral Anglicana de São Paulo. George Washington era um anglicano, até por motivos óbvios, né? Quem foi que colonizou os Estados Unidos? Inglaterra, os ingleses. Qual a religião que predomina lá? A fé anglicana, da qual eu pertenço. Então, George Washington, que aliás, né, um parêntese aqui, vocês viram agora a posse do novo presidente americano, todo presidente americano, quando toma posse, põe a mão na Bíblia e ora. Quem começou isso foi George Washington, porque é comum, né, na fé anglicana, até nos julgamentos, que você coloque a mão na Bíblia e diga: eu vou falar a verdade, eu vou dizer a verdade. Eu não vim fazer um programa aqui para enganar vocês, para mentir para vocês e para fazer lorota com vocês. Eu não. Eu vim para falar de um Deus que eu creio, que eu acredito, que é bondoso, generoso, carinhoso e misericordioso. Então, na época da busca pela independência americana, tinha um líder, um general, com os seus soldados, vários grupos, que saíam, né, para lutar, para a guerra, para brigar mesmo, para vencer os ingleses e para vir a independência americana. Aliás, queria dizer para vocês sabem por que é muito comum o americano falar ok, ok, ok? Vocês sabem por quê? Porque quando esses grupos saíam e os comandantes não podiam falar, você não tinha celular, você não tinha telefone, você não tinha nada, gente. Então, eles deixavam gravados códigos. Por exemplo, eu saí com 20 soldados, com 20 homens para a guerra. Aí eu passei por aquele ponto, aí eu deixava avisado. Quantas perdas eu tive? Killers. Quantos morreram? 4K? 5K? Todo mundo vibrava quando vinha 0 e o K. Por quê? Não morreu ninguém. Aí ficou ok. Como está você? Ok. Estou bem, estou sem problema nenhum, está tudo legal. Está vendo? Então, recrutava-se nas pequenas cidades os soldados, na sua maioria jovens, para ir para a luta. E está lá o comandante indo com os seus soldados, de repente entram numa batalha, vencem a batalha e seguem adiante. Aí tem que deixar lá o código, né? De 1K, porque perderam um, ficou ferido. Um dos soldados chega para o comandante e fala: comandante, eu preciso buscar meu amigo. Não, você não vai buscá-lo, mas eu preciso buscar. Nós fomos recrutados na mesma cidade, nós nascemos juntos, criamos juntos, nossos pais são amigos. Eu queria dizer para o senhor que os meus pais são padrinhos de batismo dele, e os pais dele são meus padrinhos de batismo. Eu não posso abandonar. Nós temos uma convivência de famílias, os avós são amigos. O comandante falou: você não vai não. Monta a barraca aí, vamos todo mundo dormir. E amanhã de manhã a gente sai cedo. Aí, quando amanhece, o comandante manda fazer a contagem, só tem 8. Ele falou: esse cidadão foi lá, me desobedeceu, vou mandá-lo para a corte marcial. E lá veio o rapaz, trôpego, ferido. Aí o comandante chegou para ele e falou: tá vendo o que você fez? Tentou resgatar seu amigo, não foi? E agora você me volta ferido. Agora eu quero te perguntar,
Valeu a pena isso que você fez? Ele falou, comandante, eu vou repetir para o senhor. Nossos avós eram amigos, nossos pais são amigos, os pais deles são meus pais são padrinhos dele de batismo, nós convivemos na mesma cidade, na mesma escola, na mesma lanchonete. A gente tem uma história, a gente tem uma convivência. Quando eu voltei lá, fui resgatar meu amigo, ele estava dando os últimos suspiros da vida dele. Aí ele olhou para mim e falou, eu tinha certeza que você não ia me abandonar. Então valeu a pena, comandante. Como é bom, na convivência com a família, os filhos terem certeza de que meu pai e minha mãe nunca irão me abandonar. Como é gostoso a gente poder dizer para os nossos pais, por mais idosos que eles sejam, por mais cansativa que seja a história deles, eu não aguento mais ouvir essa história da minha mãe pela 5ª vez, 6ª vez, 10ª vez, mas que bom eles poderem ter a certeza, eu não vou ser abandonado. Eu agradeço a Deus por estar com você nesse café e poder dizer, eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, e eu quero trazer para esse momento e para essa oração a minha família, a sua família, eu quero colocar nas mãos daquele que nunca vai nos abandonar, porque ele convive conosco antes de nós existirmos. Olha o poder da convivência. Então coloca a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos na mão de Deus. Lucas? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, pois eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, pois eu creio no poder da oração. Meu amado, minha amada, é muito cara a pesquisa. Se for uma pesquisa nacional, mais cara ainda. Agora imagine você uma pesquisa internacional. Então eu vou falar para vocês de duas pesquisas. Uma nacional e uma internacional. Dificílimas de serem feitas. Nessa pesquisa nacional,
feito pelo Datafolha, a pergunta era esta: qual o seu herói preferido? Antes de eu ler as respostas, eu fiquei pensando. Por exemplo, eu sou de uma época que era Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, né? E mudou muito. Por exemplo, lá na nossa creche, no nosso projeto social, um dia uma criança falou para mim: Reverendo Aldo, eu gosto do Ben 10. Eu falei: Jesus, o que é isso? O que é Ben 10? Isso quando alguém não falou: eu gosto da Pepa. Eu falei: piorou. Né? São épocas. Mas vocês sabem qual foi o resultado da Datafolha? Meu maior herói para crianças até 12 anos? Meu pai. Meu pai. Então, meu amado, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Mas também, ninguém tem o direito de machucar aquele que lhe tem como herói e que ama você. Pesquisa internacional. A coisa mais importante da sua vida. Pode ir lá no Google e procurar, tá? A coisa mais importante da sua vida. E eu fiquei pensando, o que pode ser mais importante na vida? Vocês sabem o que ficou em segundo lugar? Eu sou a coisa mais importante da minha vida. Ficou em segundo lugar. Primeiro, vocês sabem o que foi? Mãe. Mãe ficou em primeiro lugar na vida. Eu tenho um livro que se chama Histórias para Alimentar a Alma. E lá conta uma história, uma mãe que me procurou aqui na catedral, e ela falou: Reverendo, meu filho de 12 anos está entre a vida e a morte, precisa fazer um transplante de fígado. Quando não encontra um fígado apropriado, arrisca-se o fígado da mãe. Reza comigo, por favor. Fiz oração com ela aqui na catedral e fomos para a cirurgia. Antes da cirurgia começar, ela falou para o médico: doutor, eu sei que o senhor vai tirar um pedaço do meu fígado. Se meu filho precisar, tira mais um pedaço. Doutor, se precisar, tira tudo. Tira tudo. E tem mais. Qualquer outro órgão que precisar, o senhor pode tirar também. Pode tirar meu rim, pode tirar meu coração. Infelizmente, a criança não resistiu. E eu fui fazer o funeral da criança num cemitério aqui no centro de São Paulo. Cemitério muito conhecido, muito famoso. Estou lá para fazer o funeral, 12 anos a criança. Me lembro perfeitamente, ela vestida com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Aí uma pessoa me chama e fala: Reverendo, o senhor pode aguardar mais um pouco? A mãe está desesperada no hospital e quer vir. E os médicos disseram que se ela não vier, mas ela está cheia de fios porque ela fez o transplante. Espero. Chegou a ambulância de TI, a mãe desce, vem numa cadeira de roda cheia de fios ligados em aparelhos, estou recebendo soro, ela fica do lado do filho e conversou com ele como se vivo ele tivesse. Aí olhou para mim e falou: fala para o meu filho, fala. Claro que eu tive que falar, né? Fala que eu disse que eu daria o meu fígado, o meu rim, o meu coração, que podia tirar tudo. Fala, reverendo. Eu falei. Não tem nada mais lindo que a família. Não tem nada mais lindo que o poder da convivência, de uma amizade verdadeira, de um pai verdadeiro, de uma mãe verdadeira, de um irmão verdadeiro, de um amigo verdadeiro. Por isso que nós encerramos esse nosso Café com Bíblia com Deus, desejando a você vida, muita, muita vida. Lucas. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais lindas que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais lindas que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que
que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, com mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos. Olá, meu amado, olá, minha amada. Uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, que eu não cause terror para as pessoas, que eu não traga aquele Deus terrível. Não. Mas eu tenho 42 anos de ministério, também não vou mentir para as pessoas. Nunca fiz tanto funeral, tanto enterro, de crianças que tiraram a vida. Nunca vi tanta criança, tanto jovem, tanto adolescente, com ansiedade, com angústia, com tristeza, com depressão. Os grandes estudos norte-americanos da psique da criança, da psicologia infantil, da pedagogia infantil, está pedindo, pai, mãe, desliga um pouquinho o celular, desliga um pouquinho o computador, conta a história para o seu filho, fala de Deus para o seu filho, mas não é para botar o livro na mão da criança e ficar com o WhatsApp, não. Você vai desligar para o seu filho sentir a sua pele, sentir o seu cheiro, sentir que você verdadeiramente está fazendo as coisas com amor, com carinho. Olha que linda essa Bíblia do bebê. Conta as histórias para a sua criança. Falando em contar história, tem aqui, ó, conta para mim, tem o livrinho azul, o livrinho rosa. Conta a historinha para a sua criança, fala de Deus, traga Deus para os dias de hoje. Aí aqui vai dizer, Jesus falando, eu sou o bom pastor quer que você tenha uma vida boa, proteger você do lobo. Mas tem lobo onde? Na minha escola, na minha casa? Claro que tem. Tem predadores, tem pedófilos, tem que quer levar seu filho para o mundo das drogas. Nós temos aqui a Biblinha, os primeiros passos com Jesus, também em azulzinho, em rosa. A criancinha pega a Biblinha e fala, vovó, conta uma historinha para mim. Dinda, conta uma historinha. Dindo, meu tio, meu irmãozinho, minha mãe, meu pai, fala das coisas de Deus, traga Deus para a sua família. E esse aqui é uma coleçãozinha, são 4 livrinhos maravilhosos que a criança vai colorir e vai descobrir e vai trazer a presença de Deus. Por exemplo, ela vai com calma, sem pressa, mamãe, deixa eu encontrar Jesus, olha Jesus aí, minha filha, olha Jesus, meu filho, olha o milagre que ele está fazendo quando ele se encontra, né, com Pedro e faz o milagre da grande festa. Olha o Pedro aparecendo, olha o outro apóstolo aparecendo. Então, tenha paciência, tenha tranquilidade, fale de Deus para o seu filho, traga Deus para o seu filho. É só ir aí no site da Sociedade Bíblica do Brasil, ver como você pode adquirir esse material e trazer didática, pedagógica e psicologicamente, de uma forma tranquila, amorosa e carinhosa, a presença de Deus para seus filhos, para a sua família. Amém.